Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Teologia Aprenda Mais. Nesse momento a gente vai trabalhar com a disciplina de Bibliologia. A disciplina de Bibliologia, né, ela faz parte do conteúdo, né, da unidade de Teologia Sistemática, né? E eu quero disponibilizar esse material, essa disciplina de Bibliologia no meu canal Teologia Aprenda Mais, para que você possa estar apreciando, para que você possa estar refletindo acerca da doutrina das Escrituras, né? E já a gente sabe que bibliologia traz como significado etimológico. A bibliologia é uma disciplina da teologia sistemática que estuda o cânon, a formação, a preservação, a estrutura, a inspiração e principalmente a inerrância da Sagrada Escritura, ok? Então, uma das perguntas fundamentais que sempre fazemos, né, como ponto de interrogação é: o que é a Bíblia? Como resposta que temos é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Novamente, se alguém perguntar para você o que é a Bíblia, a resposta lógica e óbvia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Agora, outra questão também, o que é a Bíblia? A palavra Bíblia é de origem grega e significa coleção de rolos ou livros pequenos. É bem básico, porque quando pergunta para você o que é a Bíblia, a resposta é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Agora, no seu significado etimológico, o que é a Bíblia? O que significa Bíblia? É a coleção de pequenos livros, né, que a gente pode colocar dessa maneira. É a coleção de rolos, é a coleção de livros pequenos. É o seu significado etimológico. Eu sempre costumo estar analisando, né, a questão da etimologia, uma palavra que eu gosto muito, né, da palavra etimologia. O que a etimologia estuda? A etimologia estuda a origem das palavras, né? E a palavra principal que estamos aqui pegando, a palavra é tipo assim, palavra, termo, vocábulo. Qual é o vocábulo bíblico? O que significa o vocábulo bíblico? Coleção de pequenos livros, né? Então, nome este, né, que os gregos davam a folha de papiros preparada para escrita, tá? Então, a palavra Bíblia no grego, né, ela é plural. Biblia, o nome é no grego Biblia, né? Na língua portuguesa ela aparece como Bíblia, mas no grego é Biblia, que significa coleção de pequenos livros. Então, a palavra Bíblia no grego, ao qual é o idioma, a língua, né, que foi escrito no Novo Testamento, é o chamado grego koiné. Então, a palavra Bíblia, né, é plural. Mas agora no seu singular aparece a palavra biblion. A palavra biblion pode ser livros, rolos, ok? Mas também se dá a questão da palavra biblos. Biblos significa a folha de papiros preparada para a escrita, tá ok? Então é o que nós chamamos. Mais uma vez eu quero voltar lá no início. O vocábulo Bíblia deriva da palavra grega, ok? Deriva da palavra grega, né? Nome este que os gregos davam a folha de papiros preparada para a escrita. Então, um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion. Essa palavra é singular. E vários desses biblion formava uma Bíblia. Então a palavra Bíblia é plural. Portanto, o termo Bíblia significa coleção de rolos pequenos. Por que eu estou colocando de rolos pequenos? Porque lá no seu início, na sua estrutura original, era formado de rolos. Isso foi desde o século II até o século III e IV, né, quando aparece o chamado códice, né, que são livros, né, de grandes proporções que a gente vai estar analisando um pouquinho no decorrer do nosso conteúdo, da nossa disciplina, da nossa estrutura, tá ok? Então, segundo a tradição cristã, quem primeiro aplicou esse vocábulo às Sagradas Escrituras foi o patriarca de Constantinopla, chamado João Crisóstomo, no século IV depois de Cristo. Até a palavra Crisóstomo significa boca de ouro, garganta de ouro, né? Isso a gente vai trabalhar na história patrística, né? Principalmente a história dos pais da igreja, do século II até o século V.
Então nós vamos tentar analisar a vida e a obra de João Crisóstomo e saber por que ele foi chamado Garganta de Ouro. Ok? Então, na parte ocidental do Império Romano, a palavra em questão foi introduzida por Jerônimo. Jerônimo é o pai da Vulgata Latina, né, da tradução do hebraico, do grego para o latim. Né? Ele que escreveu, traduziu uma das Bíblias fantásticas, né, principalmente no século IV, que é chamada Vulgata Latina. Então, na parte oriental do Império Romano, esse tradutor da Vulgata, chamado Jerônimo, né, ele costumeiramente chamava a Bíblia Sagrada como Biblioteca Divina. Se a Bíblia, a palavra Bíblia no grego é plural, significa coleção de pequenos livros, ok? E esse nome Bíblia, quem deu na parte oriental do Império Romano, então fica sabendo o seguinte, na parte oriental do Império Romano se falava o grego, porque aquela parte foi colonizada pelos gregos, tá? Então, na parte oriental, João Crisóstomo chamou Bíblia, né? No sentido grego da palavra, e que significa coleção de pequenos livros. Já na parte ocidental do Império Romano, de fala latina, está a figura de Jerônimo, né, um dos pais da igreja, e principalmente um pai latino. João Crisóstomo é um pai grego, ok? Então, na parte ocidental, Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, chama a Bíblia de quê? De Biblioteca Divina. Por que Biblioteca Divina? Porque a Bíblia Sagrada contém 66 livros, ok? Isso eu estou falando da Bíblia protestante. Então, nessa Biblioteca Divina, como Jerônimo colocou, ela existe duas repartições. Na primeira repartição da biblioteca nós temos 39, isso é muito básico, eu sei que você já sabe isso de cor e salteado. E na segunda parte da Biblioteca Divina nós temos 27 livros, somando nós temos 66 livros nessa biblioteca. Mas uma coisa você pode até questionar, mas aí, a Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém, contém quantos livros? Contém 73 livros. Por quê? Lá no Antigo Testamento contém 7 livros a mais, que são chamados livros apócrifos, dentro do contexto protestante, mas para dentro do contexto da Igreja Católica Apostólica Romana, ele chama deuterocanônico. Isso a gente vai estar vendo um pouquinho do nosso discorrer, da nossa aula lá na frente, ok? Então, vamos colocar assim. O vocábulo Bíblia, segundo seus aspectos etimológicos, gosto muito da palavra etimologia, deriva da palavra grega biblos, nome este que os gregos davam à folha de papiros preparada para escrita, ok? Então, o rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion. Então, a palavra biblion, lá no início, eu coloquei o que significa, a palavra biblion é singular, e a palavra Bíblia é plural. Lembra da palavra grega, biblia, tá? Então, o rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion, e vários desses formavam uma Bíblia. Então, temos a Bíblia protestante com 66 livros. Portanto, o termo Bíblia significa coleção de livros, ou então rolos pequenos, tá? Ou coleção de rolos pequenos. Então, nós temos aqui os principais materiais ao qual a Bíblia foi escrita, né, no decorrer da sua história, né? Então, temos mais de 1000 anos, 1000 e poucos anos de história de escrita. Quais foram os materiais, a princípio, que se usaram lá, desde o Gênesis até o Apocalipse? Então, se usaram pedras, né? Usaram pedra, ou então tábuas de pedra. Isso tem como referência lá o livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 12, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 2, então fala de tábuas de pedra. E também tem uma questão de casco de cerâmica. Você também pode abrir a sua Bíblia lá para estar analisando Jó, capítulo 2, versículo 8, Ezequiel, capítulo 4, versículo 1, que são as referências. Também tem uma questão dos tabletes de argila, né, placas feitas de barros, né, então está registrado em Jeremias 17:13, é outra referência. Então temos uma coisa tão importante, um material importante, primordial na história da Bíblia, é o papiro. O papiro era uma planta aquática que dava nas margens do rio Nilo, né?
Então dessa planta aquática era extraído, né, da entrecasca que eles preparavam de forma artesanal, dentro da sua fábrica, dentro da sua ciência, tecnologia, arranjos de engenharia da época. Então ele da entrecasca do papiro, que era uma cana, né, eles tiravam, tecia e preparava um papel para se escrever na época, né? Então era extraído de uma planta. Então a gente pode ter como referência bíblica Jó, capítulo 8, versículo 11, Isaías 18, versículo 2 como referência. E mais adiante nós vamos ter um material um pouquinho superior, um pouquinho melhor do que o papiro, que é o chamado o pergaminho, né? Então o pergaminho ele é trabalhado da pele do animal preparado, curtido, etc. Então é extraído da pele do animal. Então a gente pode saber a questão dessa pele de animal, de couro, pergaminho, a partir de Jeremias 36, versículo 23, que são a referência. Então, voltando à questão do pergaminho, por que pergaminho? Porque foi criado esse produto na cidade de Pérgamo. Pérgamo fica na Ásia Menor, tá? Então de lá era trabalhado. Da onde que se tirava esse couro, né? Era trabalhado do novilho, era trabalhado também do cordeiro, do animal novo, né? Então se preparava, tirava a pele, curtia ela em produtos, né? Que se relacionava para a preparação e confecção desse material. E uma das coisas a gente pode ver o papiro também no Novo Testamento, precisamente lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, você pode estar analisando a nossa referência. E uma das coisas muito importantes aqui dentro da disciplina, dentro da matéria de bibliologia, é a unidade e a harmonia da Bíblia, ok? Então a Bíblia foi escrita por Deus através dos seus 40 secretários. Eu gosto muito dessa expressão, que nós temos 40 escritores, 40 pessoas que escreveram. Então, como expressão, eu coloquei o seguinte: a Bíblia foi escrita por Deus através dos seus 40 secretários, pessoas que ele usou. Então, esses homens foram instrumentalizados por Deus para escrever os 66 livros da Bíblia na língua hebraica e grega. No Antigo Testamento foi escrito no hebraico, ok? E algumas porções no livro de Daniel, no livro de Esther, no livro de Jeremias, porções de aramaico. Mas o Novo Testamento de Mateus até o Apocalipse foi escrito em grego, ok? Cada escritor tinha diferentes profissões, vivia em lugares e tempos distantes um dos outros, com estilos e características totalmente distintas, ok? O trabalho de todos levou pelo menos uns 16 séculos, precisamente. Então, de Moisés até o apóstolo João. Então, nós temos aí 16 séculos. E o apóstolo João é o último apóstolo, onde que se fecha a unidade, onde que se fecha a harmonia, onde que se fecha todo o conteúdo do cano sagrado. Então hoje nós temos o chamado cano fechado, porque ele se fecha lá no último apóstolo, que é o escritor do Apocalipse, que é o apóstolo João. Isso levou em torno de Moisés até João 16 séculos. A unidade da Bíblia é tão forte que através das suas páginas seletivas podemos examinar sua perfeita e harmônica mensagem, que de fato mostra que há um autor divino dirigindo a história das Escrituras Sagradas sem qualquer erro e contradição, porque é Deus, através da sua providência, através da sua sabedoria, que ele conduz todas as coisas, que ele traz essa unidade, essa harmonia da Bíblia sem nenhum erro e sem nenhuma contradição. A Bíblia possui duas divisões principais: o Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Então, a definição do vocábulo testamento, isso é muito importante. A palavra testamento em português, na nossa língua português, ela vem via latina, testamentum. A palavra testamentum está no latim. Então vem do hebraico, berit, né, que é a palavra, e do grego, né, diatek, né, que significa aliança ou concerto. Então, é também um documento contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição dos seus bens, né? Isso é de forma jurídica, isso já está no campo jurídico romano, né? Quando se diz, não, é um documento que contém a última vontade de alguém quanto à distribuição dos seus bens, ok? Então, o termo Antigo Testamento e Novo Testamento começou a ser usado pelos cristãos lá no final do 2º século, o termo testamento.
A mais antiga lista cristã proveniente do cânon do Antigo Testamento provém do século II. Olha lá. Então, a mais antiga lista do Antigo Testamento que temos, ela provém do século II depois de Cristo e foi compilada pelo bispo Melito da cidade de Sardes. Sardes está lá na Ásia Menor. Então, Melito, ele foi responsável no século II para estar organizando a compilação, né, a organização dos livros do Antigo Testamento, que são 39 livros, a organização também, a estruturação e a harmonização, o arranjo, né, dos 27 livros do Novo Testamento, tá ok? Então, Melito, no século II, esse bispo da cidade de Sardes, teve esse comprometimento, né, teve essa responsa, teve essa missão de estar organizando. Então, Melito ele viveu, né, na parte oriental do Império Romano. Lembra-se, na parte oriental se fala o grego. Então, o Antigo Testamento, Melito chamou de Palaia de Ateque. O que significa Palaia de Ateque? Significa Antiga Aliança, significa Antigo Testamento. Mas a pergunta é essa, cadê o Antigo Testamento? Por que? Onde que vai aparecer essa palavra Antigo Testamento? Ela não aparece na parte oriental do Império Romano em fala grega, não. A palavra Antigo Testamento vai aparecer na parte ocidental do Império Romano de fala de língua latina. E vai aparecer já com um dos pais da igreja chamado Jerônimo, que é o tradutor da Vulgata Latina. Então, na parte oriental do Império Romano, no século II, precisamente na cidade de Sardes, do bispo Melito, eles chamam o Antigo Testamento de quê? Palaia de Ateque, que significa Antiga Aliança. E o Novo Testamento ele chama Cainê de Ateque, que significa Nova Aliança. Vamos novamente de forma didática. Palaia de Ateque significa Antiga Aliança, que são nossos 39 livros. E Cainê de Ateque ou de Ateque significa Nova Aliança, que são os nossos 27 livros, ok? Então, Antigo Testamento é a primeira aliança estabelecida entre Deus e o povo de Israel, ao qual foi selada com sangue, aonde? No Monte Sinai. Isso você tem como referência bíblica, Êxodo capítulo 24, versículo 7 ao versículo 8. O Novo Testamento é a segunda aliança feita por Jesus Cristo no Calvário e selada com seu próprio sangue. Isso está registrado em Lucas 22, versículo 20, Hebreus capítulo 9, 11, né? Então, pois essa aliança é superior e digna de toda honra e de toda glória, né? Porque foi selada pelo mediador da nova aliança, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele com seu próprio sangue selou. É o sangue da nova aliança, é o sangue que nos vem redimir, é o sangue que tem todo o poder de tirar o pecado do mundo, não só o meu, mas do mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, de João Crisóstomo e Jerônimo, os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento passaram a ser universalmente conhecidos como a Bíblia, na qual os judeus e cristãos baseiam ou têm como base a sua fé. Então, os primeiros reconheceram apenas a primeira parte da Escritura, que é o Antigo Testamento. Os primeiros, quando eu falo, os judeus, o povo de Israel, que não aceitaram Jesus como Messias, o Hamashia, então eles só têm em mente o Antigo Testamento. Os cristãos têm o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ok? Então nós consideramos tanto a primeira parte, que é o Antigo Testamento, como a segunda parte, que é o Novo Testamento, como a palavra de Deus inspirada, inerrante e infalível, palavra de Deus. Então essa é a primeira parte da Bíblia, tá? Que se chama o cânon do Antigo Testamento. Eu vou dar o significado etimológico da palavra cânon. Ok? Então, os livros sagrados dos judeus. Quais são os livros sagrados dos judeus? Do Antigo Testamento. Então, o Pentateuco. O Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os livros históricos começam com o quê? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os livros proféticos, eu pego até essa palavra um pouco, que ela está no arranjo, né,
na organização da Tanakh. A gente vai ver o que é Tanakh lá na frente, né, na Bíblia do Antigo Testamento judaico. Então, nós temos chamado profetas maiores. Não, isso está na nossa organização, me desculpe, está na nossa organização, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores começam a ser cabeçados por Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então isso é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Então, como resumo para terminar essa primeira parte dessa aula, né? A primeira parte dessa aula que eu vou gravar, a segunda você vai acessar a nossa aula. E como fechamento eu quero dizer, o mais antigo registro sobre o cano bíblico são estes os nomes do livro do Antigo Testamento. Então, temos todo o Antigo Testamento: Moisés, Gênesis, Número, Levítico, Deuteronômio, Josué, filho de Nun, Juízes, Ruth, 4 livros dos reinos, dos livros de Crônicas, Samuel, Salmo de Davi, os Provérbios de Salomão, a Sabedoria, Eclesiastes, o Cântico do Cântico, Jó, os Profetas, Isaías, Jeremias, os 12 no único livro, Daniel, Ezequiel e Esdras. Então nós temos essa lista. A lista de quem? De Melito, bispo de Sardes. Que essa lista, né? A palavra lista, por que eu peguei lista? É a palavra cano. Cano significa lista. Cano significa coleção. Então nós temos o cano, a lista de Melito, bispo de Sardes, de 170 depois de Cristo. Então, graça e paz, a paz do Senhor, e até a próxima aula.